Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Change for Good Talks. Nós estamos nessa série falando sobre longevidade e hoje nós vamos falar sobre a reinvenção e o redirecionamento de carreira na longevidade. Então, nós trouxemos aqui para conversar com a gente a Tana e a Juliana, e elas mesmas vão se apresentar e contar como é que elas se colocam aí nesse assunto de uma reinvenção de carreira, da gente se reposicionar. Então, eu sou Renata Brunetti, do Change for Good, estou aqui com uma roupinha toda bege, um colar em tons de azul, um óculos azul clarinho, com os meus cabelinhos brancos. E estou aqui recebendo a Tana e a Juliana. Muito bem-vindas. Nós é que agradecemos, agradeço em especial estar aqui. Para mim é uma delícia estar conversando com vocês duas. E eu sou Tana Bassi, estou como gestora de projetos no Instituto Beja. Tenho 61 anos. Que mais que eu posso falar? Como você tá linda hoje. Eu tô linda, então, obrigada. Cabelo curto, médio, tá crescendo, castanho, olhos castanhos, pele clara e o casaco preto todo florido. Muito bom estar aqui com essas pessoas que estou adorando conhecer mais do trabalho de vocês. Eu sou Juliana Ramalho. Tenho pele branca, sou de cabelo moreno, um pouco abaixo do ombro, visto uma blusa azul, que hoje está um pouquinho frio, com uma camisa branca, tenho olhos escuros, sou uma mulher casada de 46 anos, com 2 filhos. Muito bem, precoce para já estar falando de longevidade, mas de repente vamos lá, né? Porque ainda bem. Não é? Porque eu aqui com o meu 64, até com 61, aliás, até a gente já se conhece de outras épocas da vida, onde esse assunto ainda estava mais distante para a gente, que deve ser alguma coisa com seus 20 anos fácil, né, Tana? Eu acho que a gente é uns 20 anos atrás fácil, se não for mais, né? Eu acho que mais, foi quando, com 40, quando eu saí da publicidade, resolvi fazer um curso de antroposofia. Uau. E daí no curso era tomar a vida com as próprias mãos. Olha. Daí falei, meu Deus, eu quero fazer algo que me dê prazer, né? Chega. quero trabalhar sem pensar, né? Só para receber, né? Eu falei, quero ter prazer. Daí os amigos de família não entendiam nada, imagina, isso há 21 anos atrás. Uau. E daí foi muito engraçado, porque todo mundo queria saber como que você larga super bem, super nessa área, e agora vai trabalhar com o quê? Eu falei, fui fazer o curso na GV, foi quando eu conheci a Renata e a Célia, que hoje é a CEO da organização onde eu atuo, e família não entendia. Daí eu falava, então, deixa eu te contar, conhecem o Sérgio Vieira de Mello? Conhecer, meu pai e minha mãe, conheço. Então, eu quero trabalhar na ONU que nem ele. Alguns meses depois acontece o atentado. E ele morre. Daí minha mãe me liga, filha, manda o currículo. Eu falei, mãe, eu tô começando nessa área, não falo 6 idiomas, não sou embaixadora. Não vai, não, manda, mãe é mãe, né? E assim começou. Olha que legal, né? Tana, sabe que isso que você está contando me fez lembrar um super amigo que ele fez uma ONG que começou com a proposta, na verdade era um negócio social que começou com a proposta de querer trazer mais consciência sobre a produção de lixo. E um dia ele falou que ele também largou tudo que ele estava fazendo, que ele trabalhava com embalagens, e aí largou tudo que ele estava fazendo, porque ele falou, eu quero começar a trabalhar podendo levar minha alma junto, não quero ter que deixar a alma em casa. Nossa, lindo isso é lindo, né? Então eu acho que é isso um pouco que você foi buscar, né? É algo que dê prazer. A gente busca, não é? A minha, vamos dizer assim, essa transição, essa mudança de valores e o início de uma reinvenção começou aos 40. Que delícia. Foi muito bom. E adoro a trajetória, todas elas têm seu lado positivo e negativo, mas a gratificação é diferente, né? A Renata atua bastante nessa área e é uma satisfação. Juliana, conta um pouquinho pra gente o que é esse seu trabalho aí de
justamente mirando nesse público-alvo que somos, né? Conta um pouquinho. E olha, acredite ou não, ele começou quando eu era estagiária nos anos 2000. Porque eu fiz engenharia de produção, fui trabalhar em banco, então era um banco muito intergeracional, mas não tinha essa palavra naquela época, uma palavra chique e nova ainda. E era um banco que as pessoas estavam ali me ensinando a me comportar, a fazer parte de uma reunião, a mandar um bom e-mail, a fazer ata, coisas que você não aprende, né, na faculdade. E as coisas técnicas do trabalho, eu comecei a trabalhar em controladoria, eu tinha que aprender derivativos, etc. E um belo dia a pessoa que estava sentada ao meu lado chegou com uma caixa de papelão. E pra mim era um cara. Eu falei pra ele, cara, o que você tá fazendo com uma caixa de papelão no meio da tarde? E ele disse, amanhã eu faço 60 anos, então eu preciso limpar minha mesa hoje. E no dia seguinte ele não tava mais lá. Não era uma piada, ele não estava mais lá. E eu olhei em volta e falei assim, ninguém se incomoda com isso? É normal? Faz 60 anos e tchau? E eu descobri que era isso mesmo. Qualquer cargo. Só que o vice-presidente ganhava uma festa, não uma caixa de papelão, né? E aquelas caixas eu vi aparecerem mais. E eu achei um desperdício de várias formas. Aquilo para mim me impactou, porque eu estava aprendendo com uma pessoa que tinha muita experiência, tanto as partes emocionais de um trabalho, os soft skills, como os hard skills. Eu achei que a instituição ia perder um talento, mas ela deve ter se preparado para isso. O problema é que essa pessoa não tinha um mecanismo de continuar trabalhando. E o país, eu não acho que nem naquela época nem hoje, a gente pode não utilizar o conhecimento de alguém que foi muito bem desenvolvido numa grande organização, dado que nós somos um país de pequenas e médias empresas. Nós somos só 20 mil empresas faturando mais que 200 milhões. Nós somos 1,8 milhões de empresas faturando ali entre 360 e 200 milhões. Ou seja, como fazer para que este profissional e todos os outros que recebiam uma caixa de aniversário pudessem se espalhar o talento deles para as pequenas e médias empresas brasileiras. E também respeitar o seu tempo de não querer trabalhar todos os dias das 8 às 6, de trabalharem de forma flexível. E aí eu fui buscar isso lá fora. Foi em 2006, eu descobri o modelo de executivo fracionado nos Estados Unidos e falei, bom, tá aqui, alguém aqui fez, né? Eu morava lá fora, falei, alguém aqui fez, eu vou levar isso para o Brasil. E executivo fracionado tinha uma ONG até que eu me inspirei muito, que ela chamava Reserve. Era realmente quem trabalhou em grandes organizações, reserve o país em organizações menores, e no caso eram ONGs. E eu falei, eu vou levar esse modelo para o Brasil. Em 2008, eu abri a empresa, fiz o CNPJ, né, tive apoio da universidade, o que é muito importante nisso. E a universidade me ajudou a tirar do papel a talento sênior. Só que quando eu voltei ao Brasil, eu percebi que eu não tinha estudado as regras trabalhistas brasileiras. E naquela época aquilo não daria certo. Então eu engavetei, voltei para o mercado financeiro, até que eu vi que a reforma trabalhista permitia isso de novo. Então eu fiquei remapeando o mercado. Agora se começou a falar em etarismo, que é novidade, uma palavra que entrou no dicionário há pouco tempo, longevidade. Só que na pandemia foi um momento decisivo, porque quem foram as primeiras pessoas a ser desligadas? Por risco. Né? Quem era o grupo de risco? Era idade. E quando eu vi a galera saindo, eu falei, essa galera não vai voltar para o mercado corporativo, de jeito nenhum. Nossa, então é hora. Nossa, bom, mais do que hora esse teu trabalho, né? Impressionante, porque assim, a gente está trazendo aqui nessa série o tema longevidade, e eu assim, que não conhecia esse tema, e estou aprendendo, né, com vocês um pouquinho sobre isso. Percebo assim que a urgência, a importância, a emergência de tratar disso agora globalmente, né, não é só aqui no Brasil, é justamente o que você estava falando logo no início, que a estrutura pública não tem capacidade de acomodar com alegria e saúde, né, esses aposentados precoces, não é? Então, assim, além de não ser, vamos dizer, não é bom para ninguém e não cabe no bolso público, infelizmente, né? A gente sabe que o bolso público não vai
garantir que a gente tenha essa aposentadoria com a mesma qualidade de vida que a gente tem quando a gente está trabalhando. Então, assim, não tem alternativa, temos que mexer nisso. Quer dizer, não é que é uma coisa legal para aquele idoso não ficar tristinho em casa. É a economia. Porque, exato, a economia precisa disso, Aham. né? Nossa. Você sabe que foi interessante que teve uma fase que eu passei, procurei um headhunter, né? Falei, não, quero saber como é que funciona a recolocação para não ser independente, trabalhar de uma forma mais efetiva. Daí ele chegou e falou assim, olha, você não se preparou? Eu tinha 40 e pouquinho. Eu falei, como assim? Pra quê mesmo? Ele falou assim, não, você tinha que ter um super escritório, você tem que se preparar. Depois dos 40 ninguém mais contrata, Gente, né? E você devia já ter se preocupado com isso e tem que ser um empreendedor autônomo. Eu falei, hã? Ele falou assim, ou você reduz seu currículo. Nossa, reduz seu Exato. currículo para não gerar ameaça para ninguém que esteja contratando. E você tem um problema, você não é especialista. Você não ficou a vida inteira numa coisa. Você foi se especializando em vários temas de acordo com a sua trajetória. Porque eu sempre considero que para você ter uma posição, você tem que entender. Então, eu sempre fui estudar alguma coisa a mais para estar sempre atualizada, à frente. E eu achei um absurdo, mas me deu... a depressão eu tive aos 40, não aos 60. Nossa. Foi um caos. Eu falei, como pode? Isso está E era a institucionalizado. realidade. Mas no mundo, né? Eu tenho a impressão que no mundo, e é uma urgência mudar isso, não é? Porque é um desperdício, né? Você imagina que... Bom, primeiro pensar que aos 40 você já tem que estar com a sua aposentadoria planejada, né? Assim, quer dizer, a hora que você está ali turbinando, né? Todo com poder criativo enorme, não, é um desperdício para todo mundo, não é? O que me deixa feliz, Renata, é entender justamente o que a gente está conversando aqui, querendo fazer essa transformação, é que hoje mudou, né? Então, da mesma forma que tem a preocupação com a longevidade, com o idadismo, com a inter-relação geracional, as pessoas estão falando disso. Que nem no terceiro setor, há 20 anos atrás, que ninguém conhecia, ninguém sabia, hoje as pessoas têm uma preocupação. Então, está sendo falado. Então, eu acredito e sinto que o mercado de trabalho está se adequando. É muita coisa para se adequar, na verdade, né? Porque tudo são fatores econômicos que são preponderantes. Então, a gente tem um trabalho hoje corporativo que ele ainda se espelhou na Revolução Industrial, no pós-Revolução Industrial, que é aquele negócio, todo mundo tem que trabalhar de forma síncrona, porque você tem uma linha de produção na sua frente, então todo mundo entra às 8, sai às 5, outros turnos, e você precisava tirar o máximo de uma fábrica. Então, o capitalismo foi assim, e foi assim que surgiu a primeiro fundo de pensão, pensando no consumo de quem era 60 mais para voltar para a economia, e aí criou-se uma relação de 60 com velhice. Isso veio por causa do plano de pensão, primeiro que foi feito na Alemanha, e aí a gente começa a associar velhice com 60, e aquilo foi só um marcador econômico para começar para colocar dinheiro na economia. Só que, então, para a gente garantir que o RH, que é essa pessoa que conversou com ela, não olha o seu currículo da forma padrão, dizendo, ó, esconde o que está aí para você ser apenas mais uma aqui que a gente precisa, porque tem uma meta chamada turnover, que a empresa, o RH tradicional, não vai querer contratar você achando que você vai sair daqui a pouco. Quando hoje a gente tem que dar um pulo, um salto da Revolução Industrial para uma era digital. Para uma era digital em que, e se você ficar 3 meses, mas você deu o resultado e você foi embora? Não fica bom para a organização e para você? Então é uma lógica que tem que ser alterada, não apenas falar, vamos contratar as pessoas 60 mais, vamos, mas não no modelo atual.
O modelo atual talvez realmente não comporte nem os jovens. Está no jornal o nível de desemprego de quem está saindo da faculdade. Então, o modelo econômico, junto com as universidades, precisa ser repensado. Porque eu falo, emprego talvez falte para jovem, para os menos jovens, mas trabalho não falta. Porque a economia, se a empresa... Nós temos 1,8 milhões de empresas. Se está crescendo, tem trabalho, tem problema. Se está quebrando, também tem problema. Então, o trabalho existe, a demanda econômica existe, mas talvez não é mais das 8 às 5, padronizado de forma síncrona, o que exige novos modelos de gestão de pessoas. Novos modelos, que é muito fácil você cobrar, faz um cargo ali, ó, seu cargo é tal, chega às 8 e o gestor cobra que você chega, mas não sabe cobrar o resultado da sua ação, não sabe cobrar os soft skills que você precisa ter. Porque nem ele não foi treinado assim. Então, agora, as novas empresas, o que chamam de startups, elas estão nascendo nesse conceito ágil. Então, empresas também precisam se mobilizar para esse conceito de contratação mais leve, mais flexível, que vai espalhar, eu digo que acessibiliza talento. Porque você consegue colocar um talento que não seja exclusivo da sua empresa. É o caso do talento dela, não deveria ficar só para uma empresa, né? Tem que espalhar em várias empresas. É o conceito da economia compartilhada. Então, é muita coisa para mudar. Não é só bater na empresa e falar assim, ó, fica do jeito que você tá, com as suas regras de turnover, mas contrata uma pessoa 50 a mais. Não combina, né? Temos que mudar exatamente. Muita coisa. E na prática, o que o teu projeto, o teu trabalho, a tua empresa vem fazendo? Como é que funciona a operação aí do teu trabalho? Eu imagino que você tanto deva ter contato com empresas que você está mexendo nessa estrutura lá dentro. Sim. Como talvez também com Tanas e Renatas que queiram se reposicionar. Como é que funciona? É isso mesmo, tem que falar com dois, porque quando eu trouxe dos Estados Unidos, eu achei que eu tinha achado a pólvora, né? Vai ser super fácil, mecânico. Eu pergunto óbvio, né? É óbvio, eu pergunto para a empresa qual o problema, acha um sênior que tem aquela expertise e pá, vai resolver. Aí eu percebi que era o mindset que a gente precisa evoluir todo mundo junto. Tanto os sêniors, né, quanto as empresas. Então, do lado das empresas, é esse novo modelo de contratação. Eu não vou lá, bato na porta e falar, por favor, contrata 50 a mais. Eu falo, eu tenho um banco de expertises aqui, porque viveram muito tempo, porque criaram experiências que podem ajudar a resolver o seu problema de forma mais rápida do que você contratar alguém, né, que está saindo de uma faculdade, que ainda é jovem e que você pequena, média empresa, não pode pagar por este aprendizado. É o custo de aprendizagem que a gente diz, né, que as grandes empresas podem. Vivência, né? Conhecimento. Isso. Então, uma conversa é com as empresas, os empresários. E o gostoso de chegar no empresário é porque ele reflete sobre isso e o dono da empresa, ele quer conhecer o sênior. Ele vê isso, porque ele não está preocupado com o turnover, a meta de RH, ele está preocupado em resolver o problema dele. Ele sabe qual é o problema, ele sabe por que ele não está dormindo. E a hora que você fala, quero te trazer um sênior para você dormir melhor, quem não quer? Então, essa é a pegada, não é nem de sustentabilidade, ESG, não falo de idade, eu falo de experiência. Do outro lado, os sêniors, que eu fui aprendendo muito com eles, e primeiro percebi que eles têm muito apego, que é o que você já conseguiu trabalhar muito bem, muito apego ao seu CV, ao seu currículo vitae, a tudo que eles construíram. Aí aquele apego, eu falo, ótimo, né? Você construiu grandes carreiras, mas me fala, para a realidade atual, para os problemas atuais, o que você aporta valor? O que você pode hoje sentar na frente do empresário e falar, eu melhoro o seu sono porque eu vou fazer isso para você? Qual o problema do mundo que você está ajudando, né? Então, o seu currículo de 30 a 40 anos te trouxe até aqui, até essa nova realidade. Você está pronto para ela? E esse pronto é tirar a camiseta do, eu sou velho, então inteligência artificial não é pra mim, IA dos novos, não sei se eu vou conseguir me dar bem com essa geração mimimi. Ali a gente fala, olha,
Vamos tirar essa camiseta do eu sou uma geração e aquela lá é outra, porque hoje nós vamos trabalhar com o bom das gerações, nós vamos trabalhar com inteligência artificial, porque, inclusive, você pode ajudar muito as inteligências artificiais com a sua experiência, porque aquilo, no fundo, é uma máquina que a gente precisa ensinar e a sua experiência vale muito. E se preparar para essa forma não exclusiva de trabalho, que é, tudo bem você estar segunda e terça numa empresa, quarta e quinta em outra. Então, essa disponibilidade do tempo também e de você colocar talentos diferentes. Quantos talentos diferentes você já colocou no mercado? Para um projeto é um talento que você coloca, para outro projeto é outro. Então, a gente chama de talent as a service. Eu falo, olha, aqui não vamos fazer entrevistas com vagas de emprego tradicionais para você perguntar qual o plano de carreira. Aqui é assim, qual talento nós podemos vender como um serviço para as empresas para melhorar o mundo hoje, o mundo atual, dado que você teve uma mega experiência. Uma relação mais pontual. Uma relação mais pontual, onde flexível. Não existe a preocupação, porque, Renata, tem muito a questão quando você contrata as pessoas, plano de saúde, né? E tem aquela imagem de que a pessoa que tem uma longevidade, ela é idosa, ela tem... Vai dar trabalho. Tem os estereótipos todos, vai dar trabalho, vai adoecer, Uhum. então o plano de saúde é caro, e essa pessoa não tem... Eu estava escutando outro dia, achei muito interessante. A fala foi até no podcast seu, Renata, que fala sobre a velocidade, o tempo. Os mais novos, eles têm uma energia, eles querem falar, porque tem um plano de carreira pela frente. A pessoa mais, não vou dizer idosa, mais longeva, mais com vivência, com mais consciência, ela escuta mais e às vezes fica mais calada. Então existe a cobrança. Fala, você tem que falar. Não é. Deixa quem está falar e a gente vai se acertando. Então, eu acho muito importante essa relação intergerações, né? Não existe a pirâmide, onde você é mais velho, tem mais consciência, você está no topo semana, não é isso. É importante que é uma relação nova. Os mais novos respeitarem, eles têm agarro, dinamismo, uma facilidade de aprender alguma ferramenta, alguma ação nova, mas não pode menosprezar todo o conhecimento, toda a vivência e experiência adquirida. No né? fundo, até falando, né, esses podcasts que eu tenho gravado são maravilhosos. Então, a cada conversa você recebe uma pérola, assim, né? E uma das conversas que eu gravei também recentemente, estava se falando justamente, vamos dizer, dessa capacidade de escuta. Capacidade de escuta é uma coisa que a nossa sociedade, a humanidade, neste momento histórico, tem zero, né? A gente vê que a maioria dos problemas que a gente vê, eles estão apoiados nisso, né? Na intolerância ao diferente, quer dizer, então eu fico imaginando aqui na prática o tamanho do seu desafio, Juliana, porque de repente é isso, fala, com um mundo tão intolerante, onde agora a gente anda muito agressivo, né? Assim, as pessoas andam agressivas com uma escuta pequena, e a partir do momento que se a sua fala começa se distanciando um pouco do que eu acredito, pronto, já fiquei surda e já estou aqui construindo o meu argumento, que vai ser zero delicado, né, para derrubar o seu, né? Mais ou menos é assim que a gente funciona hoje. Então quer dizer, eu acho que se parar para pensar o problema, assim, quando você começou a falar, eu fiquei imaginando assim, bom, a solução tem que começar dentro das universidades, né? Assim, porque a gente tem que preparar as pessoas que estão ali na universidade para esse mundo diferente que a gente quer construir, né? Aí, ao mesmo tempo, óbvio, tem que preparar o mercado para receber essas pessoas com uma cabeça nova. Mas quem está na universidade já tem lá seus 18, 20 anos e, às vezes, a capacidade de escuta já pouco desenvolvida, né? Então, você tem que entrar nas escolas, na pré-escola, nas famílias, não é? Porque a educação para isso, né? É que eu, particularmente, acho que tem uma coisa mais importante que é a escuta.
que é o exemplo. Então, eu estou buscando algumas universidades para a gente conversar sobre um vestibular diferenciado para os 50 a mais, porque eu acho que as classes deveriam ser mistas. Porque o que acontece quando é uma classe mista? Se você simplesmente, você passa os 4, 3 anos da faculdade com alguém mais velho ao seu lado, você não precisa ouvir de ninguém que ele tem um super valor. É verdade. É o que eu vivi naquele banco. A hora que eu fui impactada pela saída de um cara que estava me ensinando o dia a dia. Então, assim, tem razão. A escuta nem se faz necessária, porque você trabalha o seu viés inconsciente da forma positiva. Uma vez que eu estou do lado dele e eu estou aprendendo com ele e a gente está tendo trabalhos em equipe juntos, assim, ninguém precisa me falar que é muito bom ter uma pessoa mais madura ao meu lado para fazer um bom trabalho. Eu aprendi isso ali, no dia a dia, num banco que era muito intergeracional. Saiu um estudo na revista do MIT, aquela MIT Sloan Management Review, em português, que fizeram pesquisa com mais de 3 mil gestores de todas as idades, né? Então, aí fizeram as quebras por idade. E tem coisas boas e ruins, mas um gestor jovem, quando ele entra numa reunião, ele está mais preocupado em fazer uma boa primeira impressão dele. E normal, né? Então, ele está mais preocupado em se impor, em contar qual é o projeto dele, em fazer aquele brilho acontecer, porque ele se vê uma necessidade de crescimento. Tem um plano, né? Tem um plano, ele precisa ali se impor, ele está naquela fase que deve ser até hormonal, né? De se impor. Agora, o mais velho, ele vê a reunião como uma observação das relações humanas. Então, ele está ali observando quem serão os stakeholders que vão fazer os projetos andar. Então, ele sai com outro mapeamento do ecossistema. Coisas que você tem que unir. Então, tá ótimo aquele jovem que está com muita sagacidade para crescer. Exato. E você junta com quem conseguiu observar o ambiente muito melhor que você. Porque tem 30 anos nas costas de relações humanas. Isso, sim, a faculdade não vai te ensinar sem você vivenciar. Então, essa junção é que, para mim, podia começar na universidade. Mas começou comigo num banco que tinha muita gente de todas as idades trabalhando juntas. Então, o exemplo arrasta muito mais do que qualquer escuta, né? É verdade, é verdade. Só que aí, nesse caso, precisa vir da liderança. Precisa vir de mudanças mais profundas se a gente estiver falando de grandes empresas. É a liderança que tem que tomar essa decisão e rever as políticas de RH, né? Daquele turnover. Turnover veja, indicadores também, eles são para o bem e para o mal. O indicador de turnover existe porque quando você pega uma pessoa recém-saída da faculdade, demora 1 a 2 anos a curva de aprendizado para ela te trazer. Vale a pena, porque você vai investir muito para ela aprender até que ela te dê o retorno naquele investimento. Quando a gente está falando de pessoas mais experientes, isso não faz mais sentido. É o contrário, ele vai chegar e vai aportar valor muito mais rápido. Então, o turnover, aquele turnover que uma pessoa não deveria sair da empresa antes de 2 anos, faz menos sentido. Só que você tem que gestionar de forma diferente. Então, a liderança tem que entender isso, o RH tem que estar disposto a mudar, né, sair da caixinha, e eu falo que todas as áreas das empresas têm que mudar junto, porque tem que trazer os advogados para refazer os contratos, para ajudar os gestores a não terem medo de contratar de outras formas, a ensinar a dar mais liberdade para aquela pessoa que não deve ser contratada por hora, mas que pode ser contratada por projeto, flexível e que tem autonomia para trabalhar de forma assíncrona. Por que não? Se ele quiser entregar aquele projeto sábado e domingo, né? E te entregar na segunda e tá pronto. Hoje, na era digital, temos tudo isso, tudo junto e misturado. Mas tem que estar disposto a rever indicadores. Tana, conta um pouquinho, porque como eu sou quase um indivíduo não governamental, então eu de pouco trabalhei em empresas, né? Eu sou mais eu mesma empreendendo, então eu não tenho, vamos dizer, o olhar que você tem. Como é que seria hoje, ou como que você vê hoje essa oportunidade do mundo estar se abrindo para você, para sua carreira daqui para frente, assim? Olha, eu me sinto uma pessoa privilegiada,
né? Por quê? Pelo conhecimento e pelo reconhecimento. Então, hoje, com 61 anos, sou contratada CLT e com todos os benefícios que se tem. O que tem que ter uma valorização para quem lidera a empresa, né? O instituto que eu trabalho. Mas eu ainda acho que tem um bom caminho pela frente. Eu acho que essa relação intergeracional que você está falando, de jovens junto com idosos, não é a faculdade da terceira idade. Não, da terceira idade é um exato. velhinho que dança. Para com isso, né? Eu já participei de alguns eventos, o futuro está aqui, agora. Então, para de ter esse estereótipo que foi criado na nossa cabeça de que a pessoa acima de 60, ela já usa coquinho, é corcunda, tem um... Né? É a bruxa má, né? Porque todo desenho animado, toda história infantil tem a figura da pessoa. Então, mudou. Eu acho que toda essa mudança tem que existir. Ela tem que começar, eu vejo, antes realmente na escola. Porque a criança ela tem que respeitar a avó, a tia, a pessoa de mais idade. E que eu sinto que é bem afastado. Participei de alguns projetos indígenas onde eles valorizam muito os griots, os mais velhos. Então, eu acho que nessa mudança, não só no corporativismo, as áreas todas, mas eu vejo que a família também deve ter um olhar para a pessoa com mais idade de uma forma diferente. Mas eu acho que a coisa tem que ser dos dois lados, porque assim, cá entre nós, que a gente, vamos dizer, tanto você quanto eu que estamos aqui nesse papel de público-alvo aí do assunto, né? A gente continua ativa. E a gente continua ativo no meio já intergeracional, né? Então a gente se expõe a isso, então a gente também está mais acostumada a enxergar e dar valor para o conhecimento dos jovens, porque a recíproca não é verdadeira sempre. Não é? Da mesma forma que o jovem acha o velho ultrapassado, o velho também acha que os jovens... Quantas vezes a gente não escuta que o mundo está perdido porque esses jovens, como eles são hoje, entendeu? Assim, eles não têm capacidade para fazer as coisas tão bem feitas como a gente fazia, porque eles não têm compromisso, eles são muito voláteis, eles pulam de um galho para o outro. Vamos lá. Talvez seja até verdade, que eles são voláteis, que eles pulam de um lado para o outro. Mas alguma inteligência que a gente não entende, existe ali. Com certeza. Alguma sabedoria que a gente não faz sentido ainda na nossa cabeça mais antiquada, existe ali. E eles, se forem bem conduzidos, provavelmente vão trazer para o mundo soluções que a gente não enxerga. Porque assim, o mundo até hoje se tentou, e a gente continua tentando, né? Consertar o que não está bom, usando a mesma cabeça que criou aquele problema. A gente já viu vários sábios com essa frase, com esse chavão, que é verdade. A gente não vai resolver os problemas com a mesma cabeça que a gente criou. Então, quem não tem a cabeça de criador, que são esses jovens, se a gente olhar para eles com o respeito que eles precisam e querem e buscam desesperadamente nessa fase, a gente também não vai conseguir essa mudança. Eu acho que é importante, Renato, os dois estarem juntos, pois né? Quer dizer, e o respeito mútuo, né? Quer dizer, o idoso com o jovem, né? Vamos dizer assim, usando até o termo errado, né? Mas eu acho essa relação intergeracional fundamental. A gente sempre fala, nasceu a geração índigo, nasceu a geração X, agora... Então, assim, porque as crianças, eu vejo pelos meus sobrinhos, eu não tenho filhos, mas vejo pelos sobrinhos já nascem com uma... Outra sensibilidade. Então, isso eu acho que é muito importante, essa característica e essa visão, esse dinamismo, esse saber, às vezes, né, que tem. Então, que eles têm. Eu acho assim, que a gente está num mundo ainda muito cientificizado. Não sei se é a forma de falar, se é o termo certo. Até materializado. Não, e muito científico, acreditando no saber e no conhecimento científico. E a gente tem muito desprezo pelo saber
mais orgânico. De vivência. Né? Não, e esse saber que já, sei lá, faz parte de você, que é a sua intuição e que é tudo isso. E eu sempre falo para os meus filhos, eu falo assim, quando você se vê diante de uma tarefa muito difícil, se questiona se ela tem mesmo que ser resolvida por você. Uhum. E quando você se vê numa muito fácil, não faça com pouco caso, porque realmente ela encontrou quem dá conta dela. Uhum. E a gente não sabe ver dessa forma. Exato. A gente acha que se está fácil, é fácil para todo mundo, mas isso não é verdade. Uhum. E que se é muito difícil, eu tenho que ralar até conseguir. Uhum. E aí, nessa hora que eu acho que a gente tem que ter essa inteligência de buscar aquele que acha aquilo que a gente acha extremamente difícil. Tem alguém que acha fácil, então faz você e eu faço, porque não precisa ser tão difícil viver e ser bem-sucedido. Eu acho que com essa história de que a gente, sabe, tinha que ser cientistas, especialistas de tudo, tirou da gente uma simplicidade de viver que a gente não pratica mais. Não sei, Tem um Juliana. livro chamado A Cilada da Meritocracia. Porque isso que a gente vive, ele é dos últimos 50 anos para cá. Ele não ele veio bastante quando a gente entendeu. E até tem um exemplo no livro que é quando os engenheiros, os bancos, por exemplo, eles contratavam pessoas de forma muito mais facilitada porque as funções não eram tão complexas. Uma vez que os engenheiros começaram a trabalhar em bancos e criar sistemas super complexos, começou-se ali uma gourmetização, vamos dizer assim, de funções, e as grandes universidades, que antes tinham até... A gente vem de uma época, né, que é a aristocracia, que você bastava ter terra, que você tinha poder, só que naquela época tinha uma coisa que eles falavam ociosidade. Ociosidade, você tem tempo ocioso, traz reflexão. A hora que a gente começou a ter uma sociedade que precisa trabalhar muito, que precisa ganhar muito dinheiro, que precisa você estar no topo, sendo aquele nível de promoções que a gente almeja muito rápido, e isso não vem desta geração. Vem dos 1980, 70 para cá, quando começou-se a falar de meritocracia. Meritocracia significa você estar no topo, isso significa melhor você estar sempre estudando, você precisa estar sempre lá, você precisa ser o último a sair, você deveria ser o primeiro a chegar. Isso leva a não ter tempo de ócio, que te tira o tempo de reflexão. A hora que você tira o tempo de reflexão de uma pessoa, você massificou o pensamento dela. Ela está simplesmente seguindo o que tem que seguir. E aí para de ter o tempo da intuição, para de ter o tempo da reflexão do eu não quero seguir os padrões, eu quero fazer alguma coisa com propósito. E aí, nossa, que absurdo, você vai largar sua carreira, porque a carreira é a meritocracia que a gente acreditou que era maravilhosa e que está deturpando o nosso pensamento. Então, nós, sêniors, também fizemos parte dessa geração da meritocracia, que é, vamos fazer tudo e vamos crescer muito. Então, a gente é um pouco culpado disso e estamos tempo de refletir com essa nova geração, que está falando assim, por que eu tenho que estar lá com tanto tempo? Por que eu tenho que trabalhar lá presencial se eu consigo entregar no home office? Eles falam que estão chamando de lazy jobs, mas ele está questionando, de fato, essa meritocracia que não dá tempo de reflexão, de cultura, de arte, etc. Então, tem mesmo que prestar atenção ao que eles estão trazendo de todas as formas. A inteligência deles para a tecnologia, mais a revisão que eles têm do que é trabalho. Exato. Que a gente veio ali... Viver, né? Do que é viver, que a gente talvez tenha perdido. E a gente... Eu me senti mal quando eu quando eu decidi que eu ia começar a trabalhar às 11 da manhã. Aí, por 6 meses, eu me sentia mal, mas eu me dei o tempo de leitura e de exercício de manhã. Eu falei, eu vou... Me sentia mal, mas eu tinha saído culpada, né? Culpada de buscar minha filha na escola às 5 da tarde. Por quê? Porque você se impôs aquela, chama-se lado da meritocracia, que a gente tem que trabalhar muito, porque a gente tem que estar lá, e o trabalho vai vir do esforço de você trabalhar 10, 12 horas por dia. Então, a nossa geração tem isso, os novos estão entrando, não tem. Então, o mix entre eles... A gente tem muito que aprender com eles, que ainda dá tempo da gente
na nossa reinvenção, Exato. a gente ficar mais sábia, né? E sair desse modelo que formatou a gente com essa pegada muito pesada, né? Exatamente. Gente, dá vontade da gente ficar aqui para sempre, mas eu já recebi sinais de que nós temos que ir encerrando aqui a nossa conversa. Tá. Então eu queria, antes de mais nada, agradecer muito a confiança de vocês, a presença de vocês de estar aqui para a gente fazer esse bate-papo. Obrigada aí por toda essa troca gostosa que vocês me oferecem aqui nesse momento. E queria ver se vocês querem deixar, sei lá, uma fala, uma chamada, para quem estiver escutando a gente, para o que a gente pode, né, o que quem está nos escutando pode pôr no seu dia a dia para realmente a gente avançar com essas mudanças tão importantes. Olha, eu acredito e desejo muito que essa nossa gravação, essa nossa conversa ecoe muito para que a gente possa iniciar uma transformação. Eu sei que algumas coisas já aconteceram antes, mas como eu te falei do terceiro setor que ninguém conhecia, a questão da longevidade e da produtividade da pessoa com mais idade e a relação intergeracional e transformações que isso aconteça. É o que eu desejo muito, porque usando como exemplo nós existe muita garra ainda, muita vontade de fazer, e precisa ser respeitado, ouvido, e precisa sempre estar aprendendo. O aprender não é um defeito, um problema, eu acho que é importante, né? A gente está sempre aprendendo convívio com os mais novos, aprender nas coisas que acontecem pela vida. É isso. Bom, se quem estiver escutando a gente for 45 mais, tiver passado assim dessa barreira e tiver algum medo da longevidade, eu queria que conhecesse um conceito de idade projetiva, que você não é olhar para a data que você nasceu, mas para quanto você ainda tem de vida. E aí retransformar isso, porque dá para voltar para a faculdade, dá para começar uma nova carreira, dá para ser um talent as a service, que é você vender o seu talento, dá para arrumar muito problema para resolver. Não falta problema para resolver nesse país. Então, os seniors têm a experiência necessária para isso. A gente talvez tenha que não usar tudo que está no currículo porque é página nova. E sem medo de página nova, né, Tânia? Com certeza. A gente vai se reinventando. Temos né? que, a todo momento. A todo mesmo. momento. Muito obrigada por essa conversa deliciosa e por conhecer novas pessoas, que é delicioso, e discutir um tema tão real no nosso dia a dia. Isso mesmo. E que a gente continue otimista, Tana. Adorei também que você está aqui, que a gente já se conhece há tanto tempo e a gente se vê se reinventando constantemente. Vamos voltar muitas vezes. É isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada. Então, um beijo para todos.